Speak for me now. I surrender. Vou colocar aqui o nosso amiguinho. Aí, maravilhoso. Só não posso mexer. Glória a Deus. Boa noite, irmã Tereza. Deus abençoe tua vida. Que bom que vocês estão aqui. Maravilha. Acho que está tudo ligado. Fazer aqui os últimos preparativos. Hoje, amém, glória a Deus, vamos compartilhar com a maior quantidade de pessoas que nós conseguirmos. Vou compartilhar aqui com os nossos irmãos da live. Lord, have your way in me. Compartilhe, compartilhe. Stay within my soul. Lord, have your way. Keep with. Lord, have your way. Lord, have your way. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Olha, acabou de fazer janta, que maravilha. Também acabei de jantar agora. Você no TikTok e no Instagram, que vai ver gravado. Hoje nós vamos fazer. Baixar um pouquinho aqui. Eu gosto muito dessa música. Irmã Marcela, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos falar. Você que já tem a sua apostila, estamos na página 9. Lembrando que nós estamos fazendo uso de uma apostila, um resumo do livro Uma Vida com Propósito, livro do Rick Warren. Graça e paz, irmã Marcela, seja bem-vinda. Sara Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Lição número 5. Boa noite. Deus abençoe. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Aqui são 23 horas agora. I surrender, I surrender, I wanna know you more. I surrender. Evan Carlos, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Vamos falar um pouco da graça de Deus. Eu me rendo, diz a música, eu preciso te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Compartilhe. Vai tomar banho? Pois é. Aqui nós estamos agora com uma diferença de 4 horas do Brasil. Nós estamos 23 horas agora. Faltam 3 minutos. E eu tive um dia muito corrido. Hoje eu fiz serviço no cartório. Não, na verdade não foi cartório não. Eu fui no cartório, mas foi por uma coisa pessoal. Eu fiz... Eu fui às flores, fui comprar flores. Colocar o quê? Não lembro.
Queria o quê? Mais um pouco do testemunho da minha vida? Você parece meu filho. Minha vida não tem assim uma coisa muito muito interessante para se dizer. Graças a Deus Onde é que eu cheguei a falar alguma coisa na última live, não? Naquela da live que dirige a sua vida, né? Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Eu saí da Assembleia de Deus e vim parar aqui em outra Assembleia de Deus. Então nós tivemos um chamado, vamos dizer assim, né? Um chamado muito, muito forte para poder pregar a graça de Deus. Naquela época eu estava começando a estudar o hebraico, só que eu tô muito displicente, eu não estou estudando muito do jeito que eu estudava antigamente. Eu estudava mais. Hoje eu estou estudando pouco. E aí eles terminaram de fazer agora a atualização da plataforma e os cursos que eu estava fazendo eles ainda não mexeram. Então eu estou à espera que eles tragam os cursos de volta. E aí, nessa igreja, assim, a Assembleia de Deus, né, uma coisa bem tradicional, uma coisa bem normal da Assembleia de Deus mesmo. Ter aquelas visões de campanha, de luta, de libertação e tal. E eu, junto com outras pessoas e também o pastor que está com a gente, ele chamou e conversou com a gente, falou que a gente estava recebendo realmente um chamado para poder falar da graça de Deus. Mesmo que fosse para poder usar palavras e textos do Antigo Testamento, que é o que a gente tem feito, mas demonstrar a graça, pregar a graça de Deus, né? E aí acontece que a gente formou a MILG, Ministério Internacional Livres pela Graça. Foi eu, minha família, o pastor, a família dele, mais alguns amigos, juntamos. E o propósito que nós temos até hoje é de trazer o evangelho mais simples possível, mais próximo do original. Nós procuramos sempre estudar usando os textos antigos, usando comentaristas experientes dos textos antigos, né? Homens estudiosos como Simon Kishmaker, como Enio, Hernandes Dias Lopes também tem uma boa interpretação, usando textos do William Buckley, usando textos dos comentários do Wisby. São ótimos comentários que pegam a palavra desde o grego, desde o hebraico e traz toda a interpretação da palavra e traz as aplicações do texto. Então os cursos que você pode ver no nosso canal, alguns vídeos aqui no TikTok, aqui também no Instagram tem alguns cursos da época quando a gente começou a fazer as lives de estudo. São cursos bem focados no sentido da palavra, né? Nós não saímos da interpretação espiritual, nós não saímos da simbologia, mas a primeira coisa que nós procuramos fazer é uma boa leitura literal do texto. E fazer uso das tradições, tanto da igreja quanto as tradições do judaísmo antigo, o que se trata do Velho Testamento, para poder imergir as pessoas no conhecimento que o povo daquela época tinha, né? Meu filho cresceu na Assembleia, mas não quer mais saber de voltar. Deus há de chamar. Deus, ele vai retornar, porque nós estamos vivendo, graças a Deus, os nossos últimos instantes. Mesmo que talvez você possa dizer que, pelo menos assim, você possa ter uma ideia. Eu acredito na realidade que o Jesus ele vai voltar, mas é daqui uns 100 anos, 200 anos. Mas o que importa é que nesse momento em que você faz
o seu chamado, nesse momento que você faz o seu serviço, Deus ele tem propósitos. E o propósito de Deus, quando Ele me trouxe para cá, foi exatamente isso. Desde quando a gente estava lá, 20, 30 anos atrás, naquela primeira assembleia que a gente congregava, tinha muitas palavras, entendeu? Muitas profecias. Eu nunca desprezei profecias assim. Existem coisas que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque não é todo mundo que chega gritando ripalapacheia que você vai deixar colocar a mão na tua cabeça. Nós precisamos ser criteriosos e entender o que é a palavra de Deus e o que é a profecia. E desde 20, 30 anos atrás que a gente tem recebido palavras e a gente se colocou, entendeu? Se colocou realmente a serviço do Mestre, e a gente, quando nós sentamos e criamos essa igreja que nós estamos trabalhando com ela, a ideia foi sempre fazer o mais próximo daquela igreja primitiva possível. Então nós temos esse intuito de trazer estudos, palavras que falam da verdadeira graça, que colocam você dentro desse contexto em que eles falavam isso. Não adianta simplesmente eu abrir aqui a carta de Pedro e começar a pregar Pedro para vocês sem eu explicar o que ele estava passando, sem eu explicar por que ele escreveu aquilo, qual foi a lógica da cabeça de Pedro quando ele escreveu aquilo. Então nós temos que fazer essa análise, a primeira literal, básica, quem escreveu o texto, para quem escreveu o texto, por que escreveu o texto, quais são as pessoas que receberam esse texto, qual que era a situação geopolítica da época, qual que era o costume da igreja. Aí você vai começar a entrar na cabeça da pessoa. Vocês chegaram a ver a exposição que a gente fez? De 1ª e 2ª Pedro? Eu fiz a exposição, cada capítulo é um vídeo, tá lá no canal. Você pode chegar lá e procurar, e você vai ter a chance de estudar, não falando de mim, mas falando daqueles comentários que eu assumi, que eu li, que eu estudei, grandes comentaristas, grandes nomes da teologia internacional e também brasileira. E nós procuramos estudar e demonstrar o sentido, porque chegar para você e falar alguma coisa, inventar uma história e, sei lá, girar no manto ou qualquer coisa, isso aí qualquer um faz. Existem técnicas de persuasão que uma pessoa pode dominar essas técnicas e ela pode fazer ou fazer você sentir algo. Mas nós desejamos trazer a palavra mais próximo do original possível para que você pudesse ter contato. Olha, apareceu aqui para mim no TikTok Objetivo Relâmpago. Objetivo Relâmpago. Vou colocar aqui só para a gente não ficar sem objetivo, tá bom? Porque depois eles ficam pedindo aqui para a gente poder fazer as coisas, senão a live cai. Então, resumindo, nós decidimos colocar o nome de Casa de Adoração, porque qualquer lugar que nós estivermos reunidos é uma casa de adoração. A MILG, o Ministério Internacional Livres pela Graça, ele veio com o intuito de demonstrar que igreja não é o local onde você está reunido. Igreja é a união de pessoas. A palavra igreja não existe. Nós temos uma junção de palavras no grego, ek, e o restante eu esqueci, que é essia ou essia. A palavra seria eclésia, ou eclesia, que significa literalmente reunião de pessoas. Se você pegar o texto... Irmã Helena, que saudade! Deus abençoe você. Quanto tempo? Tá tudo bem? Que bom te ver aqui. Então a palavra eclesia, ela é a junção do ek, que significa extrair, ó, tem que fazer assim para você ver minha mão, extrair, né, remover, e o essia é alguma coisa, como é que se diz? Eu esqueci agora a palavra, de algum lugar, tipo, realmente, colocando assim palavras grosseiras, tirados para fora.
Irmão Jobson, louvado seja Deus, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Então a palavra que eles utilizavam para uma reunião política, para uma reunião social, para uma reunião familiar, no grego, eclesia. Entende? E essa palavra passou para o francês, né? Que seria eclésia, alguma coisa assim. Do francês ela foi para o espanhol, iglesia. E do espanhol nós aportuguesamos igreja. Boa noite, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Igreja. Então a igreja, ela surgiu da reunião de pessoas, não é um local. Por isso que nós decidimos colocar o nome de casa de adoração. Qualquer que seja o lugar, se acontecer qualquer coisa que o dono do imóvel pedir e nós tivermos que sair, onde nós chegarmos e reunirmos será o nosso local de reunião, será um local de adoração. E por que o Ministério Livres pela Graça tem esse nome? Porque nós cremos que uma vez que nós realmente temos acesso a Cristo, a Jesus, a Deus pela salvação, mediante a fé, que é um dom da graça de Deus, nós cremos que isso é suficiente. Então a gente não fala a respeito de campanha, a gente não fala a respeito de libertação, a gente não fala a respeito de maneiras, né? Estudos, coaching, coisas que as pessoas começam a inventar e começam a jogar para você fazer, porque isso vai te libertar, isso vai crescer, prosperidade e não sei o quê. Não, já tem muita gente fazendo. A gente quer pregar a palavra, a gente quer falar do Evangelho e a gente quer abrir a Bíblia, igual aqui, ó. Hoje a nossa live tem o nome Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Aqui eu tive que colocar só um pedaço do nome, que é o ponto de vista de Deus, porque não coube. E aqui depois eu vou ver se eu consigo colocar o nome todo. Qual que é a lógica? Nós sabemos que Deus ele é eterno, que Deus ele é onisciente, poderoso e que ele não tem ponto de vista. Nós sabemos que Deus ele é completamente onisciente. Então tudo aquilo que houve, que há e que haverá, ele já sabe. Nós sabemos que Deus ele controla todas as coisas. Nós temos o hábito de dizer que Deus é espírito, mas Deus está acima do espírito. Deus criou o espírito. Ah, não, mas lá no livro de João, Jesus fala que Deus é espírito. Sim, entenda bem uma coisa. Como é que eu, como um pai, eu vou chegar para o meu filho que está aprendendo e eu vou dizer para ele uma coisa, ensinar para ele um conceito filosófico? Eu preciso chegar de uma forma que ele entenda e usar palavras que ele saiba. Já imaginou se eu for parar num país aí, sei lá, um país nórdico qualquer, e eu explicar o Evangelho em português brasileiro? Eu preciso me adequar à linguagem deles. Preciso fazer uma tradução e uma adaptação ao texto para eles. Então, na mesma coisa é o que acontece. Jesus ele veio ao mundo, mas ele não poderia falar para nós das coisas excelentíssimas que ele presenciou ou que ele já sabia, porque ele é Deus encarnado, ele é Deus no corpo de um ser humano. Então nós cremos que Deus ele fala de uma maneira que nós possamos entender. Resumindo, você precisa enxergar a sua vida do ponto de vista de Deus. Porque Deus ele tem uma lógica, Deus ele tem um pensamento. Olha aí, já estou eu usando palavras humanas para poder tentar descrever o pensamento de Deus. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar quão profundas, né, quão maravilhosas são as profundidades, as profundezas do saber e do conhecer de Deus. Quem foi que deu a ele para que ele possa trazer de volta? Quem foi que primeiro concedeu a ele para que ele possa ficar devendo? Não tem jeito. Então nós precisamos usar pontos de vista, né, palavras humanas, para falar daquele que é eterno. Então quando você
fala a respeito desse ponto de vista, nós estamos dizendo de uma forma humana algo a respeito do eterno. Como é que Deus enxerga a sua vida? Como é que Deus ele fala com você e ele direciona a sua vida, direciona o seu caminho? Nós sabemos que Deus faz planos, né? Deus ele tem decretos, vamos colocar assim, né? Aí os calvinistas piram. Então Deus ele tem decretos. Mas uma coisa que você pode perceber é que o jeito como você foca a sua vida, o jeito como você pensa, como você vive, a sua forma de enxergar a sua vida, ela vai moldar grande parte do seu caminhar, principalmente o caminhar com Deus. Então, quando a gente fala a respeito desse ponto de vista de Deus, nós precisamos entender que Ele é a vida, Ele é a essência. É muito difícil você conseguir chegar para Deus e dizer assim, olha, está aqui meus planos, está aqui meus desejos e projetos, você pode dar um jeito na minha vida? Deus ele não quer dar um jeito na sua vida, Deus ele quer realmente te dar a vida. Tudo aquilo que nós vivemos aqui não é algo que pode ser chamado de vida. Nós temos, na verdade, né, os nossos desejos e anseios, aquilo que nós conhecemos baseado na nossa mentalidade, que infelizmente é uma mentalidade caída humana, e nós precisamos então viver e trabalhar com isso. Mas a sua perspectiva de vida, ela vai moldar o seu caminho. Se você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, que tudo para você é lucro, que tudo para você é uma fonte de renda, tudo para você é algo a ser transformado em valores, então a sua vida vai girar em torno disso. Em ganhos, em perdas, em investimentos, em metas, em sombras, tudo aquilo que você projetou. Se você é uma pessoa que vive em torno do seu talento, música, né, alguém que toca um instrumento, só pensa nisso, só fala disso, só vive isso. Às vezes o cara tem ali uma dificuldade para poder ler e entender um texto, mas ele toca que é uma maravilha, porque a cabeça dele só está ali. Ele só pensa nisso. Né? Se você é um tipo de pessoa que gosta de uma festa, gosta de uma balada, gosta de sair para divertir, gosta, tudo para você é piada, tudo para você é engraçado, isso vai moldar a sua vida, isso vai moldar o seu jeito de pensar. Até lendo a Bíblia você vai achar um jeito de fazer uma piada com alguma coisa. Então tudo aquilo que nós fazemos é exatamente isso. Então eu quero convidar você para você perguntar para você mesmo como você enxerga a sua vida. Como você enxerga a sua vida. Qual que é o que você pensa ser o sentido da sua vida? Qual que é a razão que te leva a acordar todos os dias? Qual que é a razão que leva você a chegar cedo em casa e aproveitar o seu momento em família ou algo do tipo? Porque tudo isso gira em torno de como você pensa da sua vida. Se você é daqueles que chora, que reclama, que está sempre ruim, está sempre difícil, está sempre luta, está sempre... ai meu Deus, ai... Então isso vai moldar o seu modo de pensar. Tudo vai moldar o seu jeito de pensar. E por que nós dizemos que esse estudo ele se chama Enxergando a Vida do ponto de vista de Deus? Abre a sua Bíblia, eu vou usar aqui hoje a Nova Almeida Atualizada, NAA. Em Tiago, a carta de Tiago, nós acreditamos que este Tiago, ele é o irmão de Jesus. Existiam mais ou menos 6 Tiagos que a gente consegue contar lendo o Novo Testamento. Fora os 2 Tiagos que eram apóstolos, um chamado Tiago o Maior, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele morreu pela mão do próprio Herodes.
o outro Tiago, chamado o Menor. Ele foi possivelmente martirizado na Romênia. Eu acho que é Romênia que ele foi martirizado. Os outros Tiagos que nós conseguimos contar falam a respeito de serem discípulos de Jesus, mas a tradição, né, os pais da igreja cristã, a tradição da igreja protestante acredita, na sua maioria, que esse Tiago, com exceção do João Calvino, eu estava lendo um comentário e ele fala que tanto o Tiago quanto o Judas não são irmãos de Jesus. Mas de todos os 10 comentaristas que eu li, só ele que diz isso. A nossa tradição acredita que esse Tiago era irmão de Jesus, filho de Maria e filho de José. Alguns estudiosos falam que eles eram filhos de José do primeiro casamento e que Maria não teve filhos. Nós acreditamos que ele é irmão de Jesus, filho de Maria e José. Então, no que escreveu Tiago, capítulo 4, versículo 14, nós temos assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí depois o texto continua falando a respeito desse ponto de vista, que tudo que nós precisamos depende do conhecer e do consentimento de Deus. Então, como Deus ele concebe essa forma de trabalhar em você o propósito, né? Tem uma palavra no livro de, acho que é Filipenses, Paulo vai dizer assim, que Deus ele é aquele que coloca em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Nós cremos que Deus ele tem seus planos, os seus decretos, e ele faz uso da vontade do homem para poder exercer esse plano e esse propósito. Quando nós falamos a respeito disso, você pode pensar assim: olha, a minha vida é realmente algo utilizado para falar do Evangelho. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar da palavra de Deus, eu gosto de ter contato com a palavra de Deus. Maravilhoso. Então você já percebe que tem aí um amém, minha irmã, vai com Deus, vai descansar, Deus abençoe. Se depois, se não conseguir voltar antes da live acabar, ela vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? Vai lá no Instagram que a gente vai colocar ela gravada lá. E no Facebook também. Então nós temos, o pessoal deve estar de férias, deve estar de folga hoje. Nós temos esse modo de pensar. Você percebe aí que já tem uma predisposição para que você trabalhe ou de missionário, ou que você trabalhe de professor, ou trabalhe de alguma forma fazendo uso da palavra de Deus. A sua vida, se ela for muito difícil, tudo para você é difícil, tudo é impossível, tudo, fica até difícil da gente conseguir lidar com isso, na realidade, né? Porque a gente passa a ser meio que choroso, a gente passa a ser assim, uma pessoa difícil de você tentar ajudar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma facilidade para chorar e reclamar, muitas pessoas acabam, como é que se diz, evitando, né? Porque você olha para a pessoa e fala assim: já vem aquele, olha, vai chorar, vai contar. Você chega para ele e fala assim: bom dia, tudo bem? E ele tá como Deus quer. Aí começa a contar. Nós sabemos que nós passamos por muitos sofrimentos, por muitas questões que esse mundo maltrata, né? Os servos de Deus, principalmente. Agora, se você se perguntar como você imagina a vida, qual é a figura, a metáfora, qual que é o modo de pensar que chega na sua mente? Ei, graça e paz, irmã Eunice, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você for perguntar qual que é a metáfora que define a sua vida, você é um guerreiro com a espada na mão, lutando para desbravar os problemas?
Tem pessoa que reclama o dia todo, né, irmã Nilda? É verdade. Você é um santo homem, uma santa mulher. Qual que é a metáfora que define a sua vida? Você é sempre alguém muito obediente, que gosta de estudar. Você é o filho rebelde que tem os seus desejos e planos na frente e ninguém entra no seu caminho. Como é que é isso? Então, essa metáfora, essa forma de ver a vida é como ela vai definir você. E muitas vezes nós nos colocamos como sendo, de fato, quem domina a nossa vida. Nós nos colocamos como sendo, de fato, os donos da nossa vida. Agora, uma coisa interessante. Se o próprio Jesus, que nós cremos ser o Filho de Deus, ele orou ao Pai, e mesmo expondo o seu desejo, o seu medo, o seu temor, ele no final disse: entretanto seja feita a tua vontade, não a minha. Então por que nós achamos que nós vamos ser melhores? Por que nós achamos que conosco vai ser diferente? Isso é um ponto a se pensar. Tem pessoas que gastam a vida inteira com roupas, com joias, com posses, com carros, com festas. São pessoas completamente, como é que se diz? Capitalista, consumista. São pessoas que não conseguem ficar sem comprar alguma coisa. Enquanto a pessoa não tem aquilo que ela colocou na cabeça, ela não para de comprar, ela não corre atrás. Eu acho que foi Arthur Schopenhauer que disse que a vida do ser humano, ela é, na verdade, um pêndulo, e ela trabalha sempre nesses dois sentidos: o desejo de ter alguma coisa e o tédio de possuir aquilo que você desejou. Eu preciso comprar um relógio novo porque esse aqui está todo arranhado e esse aqui só tem 5, 6 cores. Eu quero um que tenha 350 cores, eu quero um que tira foto, eu quero um que mede a pressão, esse aqui só mede a respiração. Aí você luta, você se desgasta, você faz hora extra, você procura um jeito de adquirir aquilo. E dentro de poucas horas você vai perceber que tendo aquilo já não é mais tão satisfatório quanto você imaginou que seria. Deixa eu tentar arrumar essa câmera aqui, porque eu acho que ela está muito baixinha. Eu acho que não tem como ela ficar mais alta. Não tem, não. Acho que ela está no máximo. Eu estou sentindo assim meio... Só se eu ficar assim, para poder ficar mais no meio da tela. Entende o que eu quero dizer? Então, essas esperanças, essas metas, esses valores que nós agregamos na nossa cabeça são realmente fatores que levam uma pessoa a nortear a sua vida por isso. Quando nós conseguimos aceitar o nosso momento, para poder não utilizar a palavra destino, a melhor palavra que me veio à cabeça foi momento. Quando você não consegue aceitar o seu momento e você fica com essa raiva porque todo mundo tem e você não tem, todo mundo conseguiu e você não conseguiu, todo mundo faz e você não está conseguindo fazer. Parece realmente que nós estamos ficando para trás. Hoje em dia, para o ser humano, ele aceitar a posição em que ele está e ele passar a ser alguém que é conformado, é feliz com aquilo que Deus colocou na mão dele, é algo extremamente difícil. Porque até mesmo dentro das igrejas está sendo ensinado que nós precisamos lutar, sair da bolha, sair da zona de conforto, sair desse modo de pensar, porque desse jeito que você está, você não vai sair de onde você está. Eu volto à pergunta: se o próprio Filho de Deus, ele na sua oração, nos seus medos, no seu temor, mesmo pedindo para que ele pudesse ser poupado por causa de um sentimento, ele disse: entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Por que eu preciso colocar na minha cabeça que comigo vai ser diferente?
se realmente eu quero saber qual que é o propósito de Deus para mim. Olha, a irmã Fernandes chegou, graça e paz, seja bem-vinda. Aqui tem o pastor Johnny, Joani França. Tudo bem, meu querido? Deus abençoe sua vida. É isso, não é, irmã Nilda? Exatamente. Eu não duvido que Deus ele tenha capacidade de dar, de abençoar, de fazer com que você possa experimentar coisas maravilhosas. Eu creio nisso. A questão é, e se ele não fizer? E se ele não der? Porque muitas vezes a resposta que Deus dá é não. Não vou tirar o espinho da carne. Não vou passar o cálice. Não vai comer do fruto. Lembra? Foi um trechinho da pregação do pastor Eliseu, ele falou a respeito disso. Muitas vezes Deus ele diz não. Essa ideia que Deus diz sim, que você é o amadinho, que você é o lindo, a linda, esquece isso, cara. Não tem base bíblica, não tem respaldo no Evangelho. O Evangelho quer que você morra. Morra para os seus desejos, morra para você mesmo. Pegue a sua estaca de execução, siga a Cristo e morra. Porque se você não fizer isso, a palavra de Gálatas 2:20 é mentira. Se realmente não é você que vive, que é Cristo que vive em você, e esta vida que você agora tem é para louvor e glória do Filho de Deus, então faça isso. Grande abraço, meu querido. Deus abençoe. Um beijo lá na família, das meninas. Exatamente, irmã Zetinha, tá falando tudo aí, ó. É difícil. Tem uma frase Martin Luther. A gente traduziu o nome dele para Martinho Lutero, né? O nome dele é Martin Luther. E ele dizia assim: eu achei que eu conseguiria matar o meu homem velho nas águas do batismo, mas para meu azar o miserável sabe nadar. Então eu preciso afogá-lo todos os dias. E é exatamente isso que acontece. Porque sem Cristo, o meu desejo me mata. Vocês estão rindo, mas é verdade. Já ouviu, né? Exatamente. Sem Jesus, o meu desejo me mata. E a Spurgeon falava, ou você mata o seu pecado, ou ele vai achar um jeito de matar você. Tá? Outra pessoa que mandou no convite, eu não quero convite. É muito difícil, eu sei que é. Se não fosse difícil, Jesus não teria dito que você tem que negar a si mesmo. Então é por isso que o texto fala aqui, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe aquilo que realmente vai estar diante de você, aquilo que você tem a possibilidade de escolher. Lembra que nós falamos do livre-arbítrio? O livre-arbítrio não existe, mas nós temos uma chance de escolher entre ir ou não ir, fazer ou não fazer, rosa ou amarelo. Nós podemos escolher essas coisas. Então, nesse momento, nós seremos tentados, preste bem atenção, nós seremos tentados por nós mesmos. Nós somos tentados pelo nosso coração hipócrita. A palavra fala que, o próprio Tiago fala isso, Deus não tenta ninguém, Deus prova, é diferente. Nas provações que Deus coloca na sua vida, é possível que o seu desejo coloque você em tentações. É por isso que Jesus na oração ele fala que quando eu estiver em tentações eu não caia, né? Ele diz isso, não deixai cair em tentação, ou seja, quando eu estiver em tentação, que eu não caia. Então, quando nós entendemos que os nossos, olha o que está dizendo aqui, nossas esperanças, valores, metas e prioridades não pode ser aquilo que define. Entende? Porque se depender de mim, meu amigo, eu quero festa, vodka e rock and roll, não quero mais nada. É só isso que eu vou querer. Porque o corpo quer aquilo que é gostoso. O corpo quer aquilo que é bom, que é agradável. É fácil você se acostumar com algo bom. Então veja bem, se você pensa que a vida é uma festa, o principal da sua vida é se divertir. É aquela ideia, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu perco o trabalho, mas eu não perco a zoação. Se você acha que a sua vida é uma corrida, você está sempre com pressa.
Você faz as coisas a correr, você pensa nas coisas a correr, você não saboreia os momentos, nem com sua família, nem com seus amigos, nem no seu trabalho. Nós vivemos um terrível tempo em que a presença de Deus ela não é usufruída, nós não gozamos de Deus, nós não usamos a presença de Deus naquilo que ela realmente é, que é você aproveitar Deus, estar na presença dele. Entende? Porque eu quero Deus para ele me dar uma casa nova. Eu quero Deus para trocar meu carro. Eu quero Deus para poder o meu chefe sair e eu entrar no lugar dele. É para isso que eu quero Deus. Eu vou querer Deus para quê? Salmo 116, ele vai dizer que o que eu posso dar a Deus por algo que ele já fez para mim? Já é meu. O que eu posso dar em troca? Se você acha que a vida é uma maratona, você sempre pensa na resistência, no treinamento, na batalha. Quem venceu vai ser importante. É sempre assim. Quem é que vai vencer? É quem vai ser o importante. Se alguém por acaso não pensa como você, elimina. Elimina. Isso é Deus limpando. Sendo que a Bíblia fala que nós temos que ser pacientes com os fracos. Nem todos vão conseguir pensar como você pensa. Nem todos vão conseguir entrar num texto, fazer a interpretação e assumir sobre si a responsabilidade que o Evangelho pede. Muitas pessoas ainda, 500 anos de crente, ele ainda acha que precisa de culto de libertação, ele ainda acha que precisa de cura interior, ele ainda acha que precisa fazer jejum a vida toda, porque não entendeu. E eu vou perder o meu tempo espiritual brigando com essa pessoa? Claro que não. Porque ele é um irmão fraco. Entende? Como é que você chega para uma pessoa e conversa com ela, que nem a gente estava falando, né, a respeito daquela, da cerveja ou da carne? Como é que é possível? Uma pessoa que entende que comer carne faz mal. Uma pessoa que entende que beber uma cerveja é pecado. Não existe nenhum texto, nem mesmo a tradição da igreja, que fala a respeito disso. Alguns pastores postulam que isso faz mal por causa do vício, por causa do problema, do alcoolismo, não sei o quê. Ok, acredito. Mas biblicamente, aonde é que está? Se você quer jejuar, você precisa entender o motivo do jejum. O Daniel, na época dele, ele estava sofrendo por alguma coisa. Então ele ficou 21 dias buscando a Deus. Ele buscou a Deus de uma forma que ele não conseguia comer corretamente. Ele não conseguia usufruir corretamente. Então isso acaba sendo um jejum. Imagina que nós estamos aqui e a palavra está tão boa e o Espírito de Deus toma vocês aonde vocês estão na sua casa e nós conseguimos ficar aqui lendo a palavra e orando e não dá fome, a gente perde até a fome e passa um dia, passa dois. Lembra daquele momento que teve numa igreja na Inglaterra que as pessoas não queriam ir embora? Que ficaram quase uma semana lá fazendo? É mais ou menos isso. Esse é um jejum verdadeiro. Se você pesquisar na Bíblia qual que é o jejum que agrada a Deus, tem lá alguns textos que falam, o jejum que agrada a Deus é você cuidar bem da viúva, cuidar bem do órfão, é você não extorquir o estrangeiro, é você fazer as coisas de acordo com que o evangelho que você vive, ele realmente condiz com o evangelho que você prega. Então, para nós mortificar a carne, simples e puramente, por um motivo de, eu vou fazer jejum, não tem valor nenhum, entende? Agora, se você algum dia tirar um momento que você estiver orando e você entrar numa atmosfera, assim, numa presença divina tão maravilhosa, que você já não sente fome, já não sente desejo de você fazer alguma coisa, que não seja orar, isso é um bom jejum. Porque você está trocando um prazer de um alimento, de uma bebida, um conforto, por uma presença de Deus. Mas isso nunca vai ser uma troca. Isso nunca vai ser uma, como é que se diz? Uma moeda de troca, entendeu?
Eu estava vendo aqui, eles não estão mais mandando objetivos, né? Eu vou colocar aqui, fixar contribuições, isso aqui. Pronto, para poder não ficar sem nada aí. Então o texto continua. Quando nós falamos a respeito, qual que é a sua visão de vida? Você pode estar baseando a sua vida em uma metáfora falsa. Alguém chega para você e diz que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer a campanha, fazer a corrente, que você precisa dar tanto de valor monetário, você tem que dar um dinheiro assim, você tem que dar uma oferta assim, você tem que fazer um propósito. Ué, mas por que você está fazendo isso? Você está baseando a sua espiritualidade no que um pregador que você não conhece falou? Às vezes um pregador itinerante, ele passou na sua cidade, falou uma palavra ali de um jeito que mexeu com o seu interior, você tremeu, deu aquele arrepio, que a gente acha até que é a presença de Deus. Não estou dizendo que não seja, só estou falando aqui. E de repente, é isso que você acha que é a presença de Deus? Você precisa fazer um propósito com Deus, entra no propósito. Lembra quando a gente falou do propósito? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster fala assim: qual que é o fim principal de todo homem? O fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozar Deus para sempre, ou seja, usufruir da presença de Deus para sempre. Esse é o nosso propósito. Ah, mas eu não sei qual é o propósito da minha vida. Não sabe não? Jesus falou: ide, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Do quê? Do julgamento. Porque Deus vai julgar o mundo. Eu acho que as igrejas vão fechar, acabar, porque as pessoas estão se cansando. Eu também acho, eu não duvido que isso seja uma possibilidade. Eu acho que sim. As pessoas estão muito dilaceradas por causa desse tipo de coisa. As pessoas só querem o desejo delas e mais nada. Eles não querem crescer em Deus. Para que você quer ficar perto de Deus? Ah, para Ele me dar uma bola. Aí quer dizer, quando Ele der a bola, você vai embora. Não dá mais. Abre aí comigo Romanos 12. Eu sei que você já leu muito esse texto, que você conhece esse texto, que ele é um texto fácil. Romanos 12, versículo 2. Por que eu digo isso para você? Se você é uma pessoa que se conforma com o seu nível, vamos colocar aí, seu nível espiritual. Eu sou uma pessoa que eu me conformo com o meu nível espiritual. Logicamente que eu sempre quero mais de Deus, eu sempre quero ter uma experiência com Deus, mas eu me conformo com o meu nível. Eu não procuro cargos, eu não procuro funções, eu desempenho um desejo ardente que eu tenho de ensinar a palavra de Deus. Eu não preciso de um título para poder pregar o evangelho, para orar para as pessoas, para poder ensinar os textos. Eu não preciso disso. Ok, então você está completamente saciado, satisfeito com a posição que você tem. Isso é uma pregação do evangelho que você consegue passar para frente. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Irmã Idelma, graça e paz, tudo bem? Chegou em paz? Está tranquilo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Então o que acontece? Essas coisas são de fato, de verdade, uma forma de você ver a sua vida. Entende? Porque se você é esse tipo de pregador coach, que nada tá bom, nada tá satisfeito, que você tem que melhorar, que você tem que crescer, porque você está estagnado e Deus não pode te usar dessa forma, e aquele monte de coisa. Olha, mandou, desculpa, não vi. Eu estava aqui tão focado na palavra que eu não vi. Obrigado. Entende o que eu digo? Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos romanos, ou as igrejas da comunidade de Romanos. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Algumas outras traduções está escrito assim:
Não vos conformeis, né, com as ações deste mundo. Conformeis, não tomem forma, não se conforme, significa você não entrar na forma do mundo, você não se colocar na forma do mundo, do jeito com que o mundo trabalha, do jeito com que o mundo pensa, é o formato. Então ele fala, não vivam conforme os padrões desse mundo. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Renovação da mente de vocês é uma frase utilizada para traduzir a palavra metanoia. Metanoia significa essa convergência, significa essa mudança de sentido. Esse 360 graus, não, 180 graus que você estava indo numa direção, você retorna e volta. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha, deixem que Deus vocês transformem com a renovação da mente de vocês, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda uma coisa, se Deus ele não te dá uma posição nessa hierarquia gospel que você tanto quer, é porque você não precisa disso para você viver. Ó, agora do irmão Jobs eu vi, ó. Da irmã Delma eu não vi. Se Deus ele não tira você dessa localidade, desse trabalho, desse campo missionário que você está, é porque Ele quer que você execute algo aí, onde você está. E a renovação de mente é algo extremamente, sabe, importante na cabeça do crente, da pessoa que quer viver de forma a expandir o reino de Deus. Porque pensa o seguinte, eu quero que Deus me aceite, né? Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, certo? Eu quero que Deus perdoe meus pecados, né? Mas quando Deus perdoa os pecados do meu inimigo, eu fico chateado. Quando Deus perdoa os pecados daquele que eu odeio, eu acho ruim. Ué, por quê? Eu sou mais merecedor da graça de Deus do que ele? Quer dizer então que os meus pecados, misericórdia quero. Os do meu inimigo, eu quero justiça. Que Deus pese a mão. Não faz sentido. Sabe? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Então, quando a gente vê que, poxa, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero viajar pregando o evangelho, eu quero fazer missões na Champs-Élysées, eu quero pregar o evangelho para o Mickey, eu quero pregar lá, sabe, em Orlando. Tá, mas você não foi chamado para ir para lá. Eu sei que existem pessoas que estão lá, mas talvez o seu chamado missionário, o seu campo missionário, ele está na sua família, ele está no seu trabalho, ele está na sua escola, ele está na sua rua. E quando nós aprendemos a ver a vida de acordo com o como é que a gente falou no início? Ponto de vista de Deus. Graça e paz, irmão Marcos, seja bem-vindo. Deus abençoe tua vida. Quando nós, então, aprendemos a observar o mundo, a nossa vida, a nossa cosmovisão, do ponto de vista de Deus, já deixamos bem claro que Deus não tem ponto de vista, né? É só uma metáfora. Deus ele é eterno, eternamente conhecedor
de todas as coisas. Ponto de vista temos nós. Então você consegue entender que às vezes você está no lugar certo, sabe? Às vezes você podia pensar, poxa, eu podia estar tão bem, eu podia estar ganhando em dólar, eu podia estar num país tal, eu podia estar na Escandinávia agora, sei lá, eu podia morar na Finlândia. Ué, mas não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E esta vida que eu vivo na carne, eu vivo para honrar o Filho de Deus, que assim mesmo se entregou no meu lugar. Não é isso? Não é isso que a gente diz? Não é isso que a gente fala? Então por que quando a gente vai viver isso, quando a gente vai realmente enfrentar as batalhas da vida, a gente foge? Olha só, a vida na Terra, ela é um teste, ela é uma forma de a gente moldar o nosso caráter. E é nesse momento, quando você entende que moldar o seu caráter é algo que você vai fazer. Porque se fosse algo que Jesus faria, quando você aceitou Jesus, ele te abençoasse, e aí você agora é uma pessoa maravilhosa, que não tem pecado, e tudo aquilo que você faz é algo bom, ele não diria para você negar a si mesmo. Ele não diria para que você tomasse o seu objeto de execução, que naquele momento era a cruz, né? Ele não ia dizer isso. Mas ele fez com que você entendesse que do ponto de vista de Deus, olha lá, metáfora, do ponto de vista de Deus, você precisa passar por esse teste. Então, nós vivemos a propagação do Evangelho de uma forma a demonstrar para as pessoas aquilo que é possível viver. Quando nós dizemos ide por todo mundo, pregar o Evangelho, essa tradução fica um pouco contida. A palavra grega que está lá, ela é um gerúndio, é um verbo contínuo. Então não é ide, ser um filho maduro para herdar o reino, né? Amém, exatamente. Nós temos que entender isso. Quando Jesus disse, o verbo original que está escrito lá, ele disse assim, vocês vão indo, vão vivendo e vão andando, e nesse indo, vocês vão espalhando o reino, vocês vão pregando. Como que a gente prega o reino? Na nossa vida. Porque nós somos o Evangelho que ele vai ler. Você acha que você vai chegar para um ateu, para uma pessoa que não tem um conhecimento do espiritual, e ele realmente vai chegar ao ponto de parar, de ler a Bíblia e entender o que está ali? Acontece, mas é raríssimo. Deus abençoe, amém. Inês Monteiro, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vinda. Entende o que eu quero dizer? Nós precisamos entender que a propagação do Evangelho, ela é feita, em suma, pelos nossos atos. Porque ainda mais no Brasil, e aqui onde eu vivo, tem um número muito grande desses tipos de igreja que são, na verdade, cofrinhos. Entende o que eu quero dizer? São igrejas que são, na realidade, pequenas igrejas e grandes negócios. São locais que você quase nunca vai ouvir uma pregação do Evangelho sincera. São locais onde quase nunca o líder espiritual vai ter a coragem de dizer que ele é um pobre, miserável pecador e que talvez de todos os que estão ali presentes, ele é o pior. O apóstolo Paulo teve coragem de fazer isso. O apóstolo Paulo escreveu aqui, a Timóteo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, principalmente de mim, que sou o pior de todos eles. Então, se eu acredito que o Evangelho é capaz de me salvar, de me tirar do meu pecado, de me tirar do meu problema, do meu vício, então eu tenho que viver de forma a demonstrar isso para as outras pessoas que pensam como eu, que vivem como eu. Pessoas que sofrem aquilo que eu sofria. Entende? Eu vi uma vez dizer assim,
que o evangelho, a pregação do evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo onde ele adquiriu um pão. E é uma coisa muito linda de se falar, porque na realidade nenhum de nós atingiu a perfeição. O apóstolo Paulo vai dizer: não quero que vocês pensem que eu já atingi essa perfeição. Ele fala lá em Filipenses. E ele usa a palavra teleios. Teleios significa completude. Teleios é da mesma raiz da palavra tetelestai. Teleios significa, já chegou aqui um quebra-cabeça, para que a live não termine. É um cachoito. Pronto, já fiz o quebra-cabeça. Teleios é completude. Deus não espera de você que você seja realmente perfeito, porque Ele sabe que você não é. Mas a palavra teleios significa completude, significa integridade. Nos seus defeitos, seja íntegro, seja direito. Então Paulo fala assim: não quero que vocês pensem que eu já atingi a perfeição, mas uma coisa eu digo, já não estou lá para trás. Eu já não estou aonde eu estava, eu já arranquei nessa corrida. Eu já estou avançando, olhando para a meta, para o alvo da suprema vocação que é Cristo. Entende? É nesse momento que você consegue entender que, de fato, a corrida do Evangelho, o seu único oponente é você mesmo. É a única pessoa que você tem que bater, que passar. O seu ego, a sua pornografia, a sua violência, a sua ignorância e outras palavras que a gente possa talvez dizer aqui. Por que eu digo que a vida é um teste? Você já viu a vida de Abraão? Desde quando Abraão foi eleito por Deus, chamado, vocacionado, sabe? Lá em Gênesis 12, depois lá em Gênesis 22, Deus prova ele de novo, fazendo a queidade de Isaac. Aquele momento é onde ele de fato consegue chegar à integridade de um homem perfeito. Até mesmo no momento onde ele fala: obrigado, querido, Deus abençoe. Até mesmo no momento que ele fala a respeito do sacrifício, que na cabeça dele realmente haveria um sacrifício. É por isso que no hebraico a gente fala akeidat ishak, amarração. Akeidar é uma forma de você amarrar mãos e pés juntos de um animal que vai ser sacrificado. Então, na realidade, não é sacrifício de Isaac, é akeidar. Porque quando Deus fala com ele, a palavra que é utilizada no hebraico, ela é da raiz da palavra alá, que é subir. Então, o Korban Olá é a aproximação por elevação. Traduzindo em palavras mais simples, Deus diz a Abraão: eu quero que você eleve o seu filho para mim. Eleve. Mas Abraão, na sua concepção de uma pessoa que já foi um politeísta, ele achou que era para poder sacrificar e fazer o holocausto do menino. Na subida do monte, ele fala com ele: olha, o quê? João Marcos ativou o Hut-me? Foi. É isso mesmo, obrigado. Existe uma conversa em Gênesis 22, depois você lê o texto todo, você vai entender. Os especialistas, os sábios do povo judeu dizem que é o 10º teste que Deus faz com Abraão, Akeidat Ishak. Por quê? Na realidade, não é uma criança que está subindo ali. É um homem de 37 anos. Abraão já tinha perto dos seus 137 anos. Então, na realidade, não foi Abraão que ofereceu o seu filho, foi o próprio Isaac que se ofereceu. Porque na subida, ele fala com os seus 2 servos: vocês fiquem aqui, eu vou lá para aquele monte, nós vamos adorar, nós vamos sacrificar e nós voltaremos. Olha a palavra que Abraão fala. E quando ele sobe lá, a caminho, quando eles estão a sós, o jovem, né? Porque a palavra hebraica que está lá é Naar. Naar significa um jovem homem, um jovem maduro.
Não é uma criança. Uma criança seria Yeled. E aí ele fala assim, pai, eu estou vendo aqui que nós temos a lenha, nós temos o... Como é que é? Nessa live não vem ninguém perturbar. Já teve um cara aí que perguntou quantos lados tem uma bola. Sempre tem uma perturbadinha, porque eu ignoro. Aí, ele pergunta, né? Eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo os instrumentos, eu estou vendo aqui a corda, mas onde é que está o cordeiro? E o grande Abraão, inabalável, ele fala, olha, Deus vai prover um cordeiro. E quando chega lá em cima, logicamente que Isaac não era idiota, porque ele já tinha perto dos seus 37 anos, e ele fala assim, olha, estou vendo que não tem cordeiro. E ele aceita ser amarrado. Você realmente acha que um velho de quase 137 anos, ele aguentaria uma luta corpo a corpo com um jovem de 37 e amarraria o cara sem a vontade dele? Na verdade, ele se entregou em holocausto. Mas o Abraão entendeu errado. Não, não era criança não. Leia o texto para você ver. Quando você vira a página, está dizendo lá que quando eles regressam, Sara morre com 127 anos. Sara tinha 90 quando o Isaac nasce. Entendeu? Abraão se casa novamente com próximo de 137 anos, mais ou menos. Então Sara tinha 127 e Abraão tinha 137. Consequentemente, Isaac tinha próximo dos seus 37 anos. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Quando está tudo pronto para acabar o teste, Deus grita pela boca do anjo, não toque no rapaz, Naar, não toque no rapaz. Imagina como é que uma criança de 4, 5 anos ia aguentar um troçolho de lenha para poder queimar um bicho vivo. Não ia dar certo, né? Então, naquele momento você percebe que o texto fala, deixa eu ver se a Bíblia grega, se a Bíblia hebraica está aqui fácil, eu vou abrir para vocês. Ele fala para poder, Abraão, não toque no rapaz, porque eu vi que você serve a Deus. Quer dizer, isso tudo era, na realidade, um teste. Mas o teste era para que, de fato, ele fosse elevado e não colocado como se fosse um sacrifício vivo. O outro entendeu errado. Ó, gente, cadê minha Bíblia hebraica? Aguenta a mão aí, tá? Espera aí que eu já vou abrir. Papai já vem. Achei. Então vamos ver. Em Bereshit, Gênesis 22. Vinte e dois, 23, Moriá. Naar e o seu filho e vão até o alto do monte. Aqui, olha que coisa interessante. Akedá. Alá. Ele fala aqui. Alá Yakom, ou Alá Yakam, que é sendo uma elevação que sobe, né? Pegou a faca apenas, não levou a faca. Abraão pegou, né? Vamos ver aqui. E aí 3 dias de viagem, coisa e tal, né? 3 dias de distância. E aí ele disse aqui, olha que coisa interessante que aparece aqui. Ele disse, fique aqui com o burro. A palavra burro é hamor, é da mesma raiz da palavra homer, que significa materialidade. Por que os 2 servos não subiram e ajudaram Abraão a levar o peso? Porque ele disse, fiquem aqui
com o burro. O burro é o sinal de materialidade. Burro em hebraico é hamor e materialidade é homer. Ô, meu querido João Marcos, eu ainda estou aprendendo, cara. Eu não tenho um tempo útil para poder aprender conforme eu queria, mas eu estou fazendo um curso chamado a Academia de Moisés. Você acha isso na internet. É um professor rabino que ele mora em Jerusalém, mas a empresa é de Rio de Janeiro. Aqui, ó. Depois ele fala, e ele pegou na sua mão o fogo, a faca, e foi com os dois jovens, foi junto. Aí depois ele fala aqui a respeito da madeira e tal, e ele fala assim, Deus vai preparar para ele um cordeiro. E sempre dizendo aqui, ó, os dois andaram juntos, os dois andaram juntos. E aí chegou lá em cima, Abraão faz um altar, difícil a pronúncia, né? Acho que são 4 tipos de R. Tem o R, tem o R, tem o R e tem o R. São diferentes tipos de R. São letras guturais, né? E ele pegou Isaac e amarrou e colocou sobre a madeira. Aí diz a palavra, Vaishlach Avraham et yado, e estendeu Abraão a sua mão. Vayikach et hamachlet, e pegou a sua faca. Lishchot et bino, para sacrificar seu filho. Vaikra elav malach Yahuwah, e gritou para ele um anjo de Deus. Aí ele fala aqui, nananã, Abraão, e ele diz, estou aqui, taranã, e ele disse aqui, Vaiomer, al tishlach yadecha el hanaar, olha a palavra que está aqui, Vaiomer, e disse, al tishlach yadecha, não estenda a sua mão, al hanaar, sobre o jovem, sobre o homem, jovem maduro. Então, quando nós lemos no original, você percebe que ele era um homem, ele não era uma criancinha, como a gente aprendeu na escola dominical da igrejinha. Esse foi considerado o 10º teste de Abraão. Ele passou por esse teste e logo que ele desce do monte, Sara morre. E é nesse momento que ele manda buscar a esposa para o seu filho. Por quê? Porque ele já estava próximo de completar 40 anos e ele quase passou, né, dessa para o melhor. Ó, quase passou dessa para o melhor. Então, na verdade, querido, quando a gente fala sobre os testes que uma pessoa tem, logicamente que eu nunca vou me comparar, nunca vou me colocar no lugar de Abraão, nunca na vida. Porque Deus tem um projeto. Deus tem, Rivka. A Rivka é Rebeca, né, como a gente fala. Deus tem projetos, cada um no seu lugar. E como nós dizemos aqui, que nós não podemos... Aqui, ó, versículo 4, Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A mão direita não consegue lavar a mão direita. A mão direita foi feita para lavar a mão esquerda. Né? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, o olho ele nunca pode olhar para o mindinho e dizer, não preciso de você, você não é importante. Porque um corpo sem mindinho, você sente uma falta terrível.
Então, os testes que foram feitos na vida de Jacó. Jacó também sofreu muito, nós já passamos por isso na leitura das 5h30 da manhã. E convido você para poder fazer parte da nossa leitura 5h30 da manhã no canal da irmã Idelma. E de Nutrimice. O pé dá um chute no olho? Não sei se dá. A nossa irmã aí, ó, siga a nossa irmã aí de Nutrimice. Que nós fazemos uma leitura bíblica todos os dias, 5h30 da manhã do horário do Brasil, 9h30 da manhã, horário de Portugal. Ei, grande Tereza, voltou, que bom. Deus abençoe sua vida. E Davi, o que a gente vai dizer de Davi? Davi também foi um grande homem de Deus, mas um dos grandes assassinos da sua época, um rei completamente voltado para o trabalho. Ele era tão vocacionado na guerra, ele era um homem tão valente e potente na guerra, utilizado para poder ferir os seus inimigos, que Deus proibiu que ele fizesse o templo. Deus disse para ele, falou, olha, você é um cara bacana, gosto de você e tudo, mas você não vai fazer o templo não. Porque a tua mão, a tua vida está cheia de sangue. Então deixa aí que um dos seus filhos vai fazer para mim o templo. O que nós vamos dizer? Se nós formos ali em Hebreus capítulo 11, nós temos uma carreira de homens e mulheres de fé. O que a gente vai dizer de Débora? O que a gente vai dizer de Jael? O que a gente vai dizer de Haná? Né? Escreveu, não leu? O que a gente vai dizer desse povo? Pessoas incríveis. O Sansão, que foi um tontão, mas acabou por realizar um projeto de Deus. Tentou fugir, tentou correr, tentou fazer coisas erradas, mas no final, a Bíblia fala que na sua morte, ele conseguiu eliminar mais inimigos do que em toda a sua vida. Então, queridos, sem querer dizer para vocês, do ponto de vista calvinista, de que tudo vai acabar daquele jeito, o que eu não acredito, mas eu creio sim que Deus, ele faz as coisas e as nossas escolhas, de alguma forma, elas vão coadunar, elas vão terminar para poder realizar a obra de Deus em algum aspecto. E esses pontos que eu quero fazer para você entender são pontos que levam a gente visualizar qual que é o ponto de vista de Deus para a minha vida. Sabe? Sem querer querendo. O que de fato Deus tem para mim? Às vezes eu estou querendo forçar Deus me dar um dom para tocar um violão, mas Ele quer que eu prego. Às vezes eu estou aqui querendo pregar, querendo ensinar, mas Deus quer que eu seja um diácono. Deus quer que eu vá lavar um banheiro, Deus quer que eu vou enxugar um pano, Deus quer que eu vou servir, fazer um serviço. Isso também é dom. Ser diácono, arrumar as cadeiras, preparar um lanche, é dom de Deus. Ofertar, a palavra fala também em Romanos, que é um dom de Deus. É por isso que nem todo mundo consegue ofertar. Entendeu? Exatamente, querer realizar. Então quando a gente fala, Deus quer que você passe nos testes, Ele não quer que você reprove. Deus, ele nunca vai colocar na sua vida um teste para esmagar você, para acabar, aniquilar com você. Deus, ele sempre vai dar para você um teste que você é completamente capaz e suscetível de passar. Olha aí, tá vendo? Se o seu pai fosse um profeta, você já podia dividir comigo, né? O meu pai falava assim, aprende, estuda, porque uma caneta é mais leve do que uma enxada. Você gosta da palavra? Exatamente. Tem que gostar da palavra mesmo. Meu pai era pedreiro. E o meu pai, ele deu uma de profeta. Ele falou assim que ele queria, ele realmente, olha, eu quero... Olha as conversas do cara. Eu quero morrer sujo de massa, com uma colher de pedreiro na mão e uma desempoladeira na outra mão. Que aqui a gente fala desempoladeira, lá no Brasil a gente fala outra coisa, né? Talocha, aquela coisa de colocar a massa em cima e fazer o trabalho. Irmã Nildinha,
Acho que ela deve ter ido descansar já. E foi, olha, curiosamente, foi exatamente do jeito que eu achei ele, lá na obra. Desempenadeira, exatamente. Do jeito que eu achei ele na obra, foi do jeito que ele disse que ele queria morrer. Sujo de massa, segurando numa mão a colher de pedreiro e na outra mão a desempenadeira. Aqui a gente fala talocha. Então, é muito interessante você perceber que Deus ele dá para nós testes, provas, que nós somos completamente capazes de passar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele dava o quê? Mensagens para o pessoal em línguas. Ah, ele era pentecostal, é? Acreditava nas línguas? Mas naquela língua do Xamanai mesmo? Olha que legal. Falava em línguas e traduzia. Que bacana. Era poliglota, né? Leia comigo. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Capítulo 10, versículo... Olha o irmão Raul, graça e paz, irmão, seja bem-vindo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ou como dizem aqui os nativos, 13. Eu nunca entendi por que o português fala 13. Não está escrito 13, está escrito 13. Mas eles falam 13. E você, se você falar 3, eles não entendem. 3. Tem que falar 3. É 3 e 13. Porque quando você fala 3, eles entendem 13. Aí eles perguntam, 3? É 3. Não sobreveio a vocês... Não, eu vou ler o 12, que o 12 é fantástico. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá a vocês que sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Oxe, quem é que é Oxe, Manilda? Oxe. Só que a minha mãe diz que eu não era igual a que muitos falam não. Não entendi. Cada doido. Boa noite a todos, graça e paz, seja bem-vindo. Irmão Gil, já é madrugada? É 00:16. Só falta só mais alguns textos e a gente acaba, tá bom? 00:16 agora. A diferença de provação, Deus prova a nós, tem até um salmo que fala isso, que Deus prova o coração do homem como se fosse um crisol que se prova o ouro. Porque o intuito de provar o ouro é de fato fazer, como é que é? Seu pai era homem de Deus e você também. É, amém? Também acho. O fato de Deus provar o homem é fazer com que o homem melhore, que o homem seja como ouro, refinado. É diferente de uma tentação. Nós somos tentados pela nossa própria mente egoísta, pelo nosso desejo carnal, né? Ah, mas o diabo, olha, o diabo é o diabo. Para mim não interessa. Eu não deixo ele ter autoridade na minha vida. Ele pode fazer o que ele quiser, mas eu entendo, eu consigo perceber que eu sou tentado por mim, pelo meu desejo, pelo meu egoísmo. Então, sempre que você passa num teste, Deus faz planos de eternidade. Vamos voltar lá na carta de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Não está falando aqui de tentação, provação.
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Viu? Chegou o quê, Raulzito? Rico, chico, fino, elegante? Eu vou pregar o evangelho da forma correta, sem religiosidade. A religião é do homem. Religião é uma forma de ligar o homem com Deus. E o jeito de ligar Deus com o homem se chama Jesus. Olha o versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha aí, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça na cabeça do cara engravidou. E ela, depois de ter concebido, ela dá à luz, ela gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, uma vez que você exterioriza o pecado, ele gera a morte. Desligamento de Deus. Imagina uma coisa, enquanto o pecado está aqui, enquanto nós pensamos o pecado, já fechou os olhos? Segura aí que eu já vou acabar. Enquanto o pecado está aqui, é muito mais fácil eu me conectar com Deus, pedir perdão e ser perdoado pela sua graça, baseado na sua misericórdia. A partir do momento que eu exteriorizo o pecado, que eu tiro o pecado da minha mente, que eu executo o pecado, aí eu já tenho uma testemunha muito forte daquilo que eu não somente pensei, mas eu fiz o pecado que eu pensei. Essa é a diferença. Exteriorizar o pecado que jaz em você. Então, quando Deus ele faz com que nós nesse momento vamos ser provados, e se nós formos aprovados, nós de fato somos aprovados por Deus e nós somos recompensados por Deus, por fazer de fato aquilo que Deus requer de nós. Entende a diferença? Tentação é minha. Ah, mas o diabo pode jogar na sua mente. Ele pode jogar, mas eu escolho se eu vou dar ouvidos ao que ele diz ou não. A tentação é minha. Eu caí na tentação, eu pequei por causa da minha cobiça, do meu cabeção. Agora, provação é uma forma como Deus faz para poder testar os seus filhos, certo? Deus é o dono de tudo. Salmo número 24. Salmo número 24. Primeiro versículo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E aí, de fato, Deus ok, entendi, apareceu aqui uma coisa. Pronto, já desativei. Acorda, menina. Ana Maria. Acorda. Então, preste atenção. O Salmo número 24, ele fala: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, a sua completude, tudo que está nela. O mundo, que significa a arrumação, e os que nele habitam. Olá, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta. Se eu não souber, eu vou ser muito honesto em dizer que eu não sei. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei. Mas se eu souber, eu te respondo. Aí quer dizer, vem as pessoas dizerem que você tem que oferecer isso para Deus, sacrificar isso para Deus, que você tem que lutar para que Deus faça a sua vontade. Está escrito aqui. A terra é de Deus, a plenitude de Deus, foi Ele que fez, Ele é o dono de todas as coisas. Você vai presentear Deus com algo que já é dele? Não faz sentido. Não caia nessas conversas. O Evangelho não pede sacrifício de ninguém, porque o único e suficiente sacrifício já foi feito. É por isso que se chama Evangelho. Novidade de vida. Entende a diferença? Pessoas que pegam o microfone, dizem que estão pregando para poder exigir de você
recompensa, dinheiro, voto. Bota aqui no altar o seu Isaac. Se for Isaac de verdade, ele vai sair com você para casa, porque Isaac não foi consumido pelo fogo. Isaac não foi sacrificado. Olha as conversas do cara. Está escrito aqui, ó. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, a sua completude, tudo que nela há. E aí você vai chegar lá, olha aqui, 10% do salário que já é teu. Falta de lógica, irmão. Eu sou dizimista. Não, cara, você não é dizimista, não. Você e tudo que você tem, tudo que você produz e tudo que você gerou é de Deus. Está aqui, ó. O mundo é de Deus e os que nele habitam. Não existe isso. Você acha realmente que Deus é mesquinho ao ponto de se dobrar a sua vontade por 10% do seu salário? É isso? Você realmente acredita que Deus ele vai deixar de abençoar o teu filho por causa de 10% da sua renda? E ainda tem uns bocudos que falam: o que você não dá para a igreja, você dá para farmácia em remédio. Vá para o inferno, meu irmão. Vá pregar para o capeta. Isso é conversa de gente. Que Deus mesquinho é esse? Sendo que a palavra fala, o apóstolo Paulo, ele diz ao Tito. Não é verdade? Não é? Apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, a graça de Deus se revelou, se manifestou salvadora a todos os homens. Não só os trouxas que pagam dízimo. A todos os homens. Irmão Gil, mas eu gosto tanto dessa palavra dízimo e eu me sinto tão confortável em dar só 10% da igreja. É pecado? Não é não, cara. Continua dando. Seja dizimista à vontade. Só que você precisa entender que isso não está no Evangelho. Porque a pessoa que foi ensinada a dar dízimo, ela foi ensinada que você tem que cobrar Deus. Porque está escrito lá: faça prova de mim e vereis como que eu abrirei as janelas do céu. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Vai ler a palavra. Preste bem atenção. O que nós fazemos para ajudar a instituição, ótimo. Você pode ajudar a instituição, você pode ajudar a palavra, você pode ajudar a igreja, né, como a gente chama. Você pode fazer doações, sabe? Agora, no dia que o seu líder ficar chateadinho porque você pegou o dinheiro dos 10% e comprou cesta básica para alguém que você sabe que está precisando, aí você vai entender o que para ele é dízimo. Não tem problema nenhum você pagar uma conta de luz. Eu falo isso e eu sou orgulhoso, eu falo de novo. Nós somos uma das poucas igrejas em que nós, liderança, tiramos dinheiro do bolso e investimos no local chamado igreja. Porque as pessoas acham que igreja é lugar para você receber dinheiro. Não é, cara. Não é, nunca foi. Entende? Agora você dizer para mim: não, irmão, eu conheço o pastor, ele faz um trabalho maravilhoso e eu ajudo a pagar, eu acho que ele merece um salário e eu ajudo a igreja. Ótimo, maravilhoso. Mas tira essa ideia de maldição da sua cabeça. Já tem tanto demônio rodando por aí para você enfiar mais um na cabeça. Muita gente que está infiltrado só para comer dinheiro. Claro. A terra, ela vai passar. Se nós formos a geração eleita para ver com os nossos olhos o retorno do Messias, e tomara que seja agora, bem, mas e se Jesus decidir voltar daqui a 200 anos? E se, segundo a contagem dos judeus, nós estamos no ano 5.785. E se Jesus for voltar somente no ano 6.000, na contagem deles? Qual que é o problema? Irmã Delma está dormindo uma hora dessa.
Então, querido, quando nós nos colocamos à disposição de viver o reino de Deus para os homens, de pregar o evangelho, de ensinar a verdade, então nós aprendemos o que de fato importa. Mas se a gente não der toda a pregação do pastor exortando a gente, claro, você está tirando o leite com Todd dele, você quer o quê? É claro. Entendeu? E você pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que seria muito mais honroso, seria muito mais verdadeiro o cara que pega um texto que realmente está escrito na Bíblia para a igreja e ensina as pessoas do jeito que está escrito no Evangelho, sabe? Porque eles, para poder obrigar vocês a ficar com medo e dar o dinheiro para eles, eles pegam um texto de Malaquias que não é para a igreja, porque está escrito lá: dize aos filhos de Israel. Você é filho de Israel? Eu não sou. Eu posso ser um descendente pelo meu sangue, pela minha família, mas eles não são. Leia o livro todo. É só você ler o livro todo. Com uma hora você lê o livro de Malaquias inteiro. Agora, por que quando vai falar de dinheiro, ninguém pega o texto de Coríntios, acho que é 2 Coríntios 6:9, e fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com... Olha, eu vou até abrir, nem era esse texto que eu ia abrir não, mas eu vou abrir para a gente poder falar sobre isso. Deixa eu pesquisar aqui. Segunda Coríntios 9:7. Isso aí ninguém fala. Ninguém fala sobre esse texto. 2 Coríntios 9:7. Aqui está falando a respeito de uma coleta, uma forma que as pessoas estavam juntando dinheiro para poder ajudar as igrejas de Jerusalém. Exatamente, precisa ter trabalho, né? Lê na palavra que um homem não deve viver somente da palavra, mas precisa ter trabalho. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Por que eles não usam esse texto aqui? Está no Evangelho. É o contexto de igreja. Por que eles não usam esse texto aqui? Porque se for esperar as pessoas que viveram no mundo, no medo, na dor, de todo jeito, dar com alegria, eles vão ver que o salário deles vai baixar muito. Mas o foco da palavra não é esse. Eu só trouxe esse texto aqui para vocês verem que existem outras alternativas para um pastor pedir contribuição para a igreja. A igreja que frequento não se faz barganha com Deus, doa com alegria conforme o coração. Maravilha! Deus abençoe a tua igreja, que ela cresça e prospere. Porque não tem sido assim. Infelizmente, não tem sido assim. Fui dormir ontem, meia-noite, e 5 da manhã estava de pé. Força, amada, força. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder acabar aqui, que vocês estão tudo morrendo de sono. Eu já é meia-noite e meia, eu tenho que dormir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Mateus 23. Mateus, Jesus, judeu, homem em carne e osso, falando com os judeus a respeito da lei dos judeus. A igreja começa em Atos 2. Mateus, Marcos, Lucas e João é Antigo Testamento. Jesus está vivo, a lei de Moisés é vigente e a crucificação, a igreja é na ascensão de Cristo.
Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Cada um de nós tem que ser encontrado fiel, executando a obra de Cristo com amor, com verdade, fazendo a obra com amor e com verdade, sendo fiel. O ser humano não consegue ser fiel a Deus. Do que? Do Mateus 23, 23? Não, mas é Antigo Testamento. Leia Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Leia o capítulo inteirinho. Entendeu? Vai dizer para você que a lei dos sacrifícios, a lei de Moisés, a lei antiga aliança, ela estava prestes a desaparecer, ela estava puída como um pano. E a nova aliança veio para ficar no lugar da antiga. Então, se é para poder a nova aliança ficar no lugar da antiga, por que você vai continuar executando coisas da antiga aliança? Todas as vezes que alguém pegar um texto que obriga você a fazer uma coisa que você vê claramente que não é da igreja, e lá estiver escrito assim, diz aos filhos de Israel, pera lá, eu não sou filho de Israel. Essa palavra aí é focada, é uma palavra pronta para o povo de Israel, não é para mim. Eu sou igreja. Boa noite, irmão Gerian. Gerian. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Então veja bem, tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos encontrados na sua volta em fidelidade à obra, ao amor. Depois ele vai falar assim, no versículo 7. Ele diz lá, aqui ele está falando a respeito da divisão que a igreja fala a respeito de Pedro, Paulo, de Apolo, de Jesus, daqueles que não queriam ser pertencentes a nenhuma liderança humana, que só dava opinião a Jesus. Então ele fala, meus irmãos, versículo 6, meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro. Versículo 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Então a melhor forma de você... Vai ter que sair, meu irmão. Deus abençoe, cara. Vai com Deus. Bom descanso para você. Até amanhã de manhã, se Deus quiser. Eu também já estou acabando aqui. Só faltam mais três textos, só 4 textos, para poder a gente acabar. Então, nós não temos do que nos gloriar, nós não temos do que nos esforçar, porque tudo que nós temos veio pela graça de Deus, veio pelo amor que Deus ele colocou para nós, e nós fomos adotados nesse amor, entende? Então é por isso que nós estamos vivendo, esse é o nome da aula, viver o ponto de vista, né, de Deus. Veja bem, quando nós nos colocamos à vontade de Deus, leia a parábola dos talentos. Lucas capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Também explica muito a respeito das obras que nós fazemos depois que somos servos de Deus. Certo? E depois tem o texto que vai falar a respeito dos mestres desse mundo. Não se pode servir a Deus e servir ao dinheiro. O próprio Cristo falou isso. Lucas 16, 11. Nós precisamos ter o cuidado com esse tipo de influência, né? Porque o propósito de Deus nunca foi que a gente fosse possuidor uns dos outros. Entende? Porque essa justiça que nós vivemos é uma justiça passageira, humana, é fraca. Depois, Lucas 12, 48, para acabar.
Lucas 12, 48. Aquele, porém, 47. Aquele servo que não conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com açoites. Mas aquele, porém, que não souber a vontade do seu senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então o problema todo é isso. É de você querer ter muita responsabilidade, querer ter muitos dons, querer ter muitos talentos e achar que isso tudo vai ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. Aqui diz o texto, se nós erramos por uma falta de sabedoria, se nós erramos por um erro pequeno, uma inocência, então o castigo será breve, será curto. Mas a quem muito é dado, muito é exigido. Quem tem muitos dons e talentos, quem tem muita responsabilidade, vai prestar muita conta. Entende? Chegamos ao nosso final. Um tema para a reflexão. A vida é um teste e a incumbência de confiança é uma incumbência de confiança. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Um versículo para memorizar, Lucas 16, 10. Lucas 16, 10 fala do 16, 10. Só a parte a primeira parte até a vírgula. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Versículo para memorizar até a próxima terça-feira. E uma pergunta para você meditar até o nosso próximo encontro. O que me aconteceu... Espera aí. Tá aqui. O que me aconteceu recentemente que agora eu percebo ter sido um teste de Deus? Faça-se essa pergunta. Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Amém? Vamos encerrar por hoje. Agradeço a vocês que fizeram parte desse estudo, que ficaram comigo até o final. Para quem não conseguiu ver até o final, você pode entrar aí no meu Facebook ou no meu Instagram, que esse vídeo vai ficar salvo, gravado, então a pessoa pode rever novamente. E nós estamos, depois de editado, colocando o vídeo na nossa plataforma do YouTube, tá bom? Então depois eu mando o link para vocês lá, para quem não conseguiu ficar até o final. E peço que Deus abençoe vocês, que vocês estejam firmes e fortes, esperando Jesus até o final da nossa batalha, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem não tem essa apostila, manda para mim no WhatsApp uma mensagem que eu devolvo para vocês o link, uma mensagem em PDF, completamente grátis para você, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã se Deus quiser, ou como diriam os meus antepassados, é um beijo e um queijo. Tchau, tchau.